Fala galera, esse é o canal Brazucas. Já vou pedir logo no início para você deixar aquele like, tá? A gente vai estar trazendo bastante conteúdo ligado ao mundo do futebol, tá? Curiosidades, histórias, pré-jogo, como tá sendo esse vídeo aí. Então já dá esse apoio aí pra gente estar fazendo mais vídeos como esse, tá bom? Então vamos deixar de enrolação. Vamos falar hoje aí das partidas que vai ter nesse domingo, dia 27 de dezembro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro, começando por Botafogo e Corinthians. Nesse domingo, às 16 horas, teremos uma batalha entre dois alvinegros. A partida entre Botafogo e Corinthians acontecerá no estádio Newton Santos. Apesar de o Botafogo vir de uma vitória sobre o Curitiba na última rodada, a fase do alvinegro carioca não é nada boa. De 78 pontos disputados, o alvinegro carioca somou apenas 23 pontos e amarga a vice-lanterna do brasileiro. O Glorioso não vence em sua casa desde o dia 7 de outubro, quando venceu o Palmeiras por 2-1 na 14ª rodada. O time carioca venceu 4, empatou 11 e perdeu 11 jogos nessa competição. O ataque anotou 25 gols e a defesa sofreu 37. O Botafogo soma 4 derrotas e uma vitória nos últimos 5 jogos oficiais. Já o Corinthians vem em uma boa fase nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro. O clube que pensava em apenas se distanciar da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro agora sonha com uma vaga na Copa Libertadores da América. Vem embalado aí com uma sequência de 5 jogos sem perder, com 3 vitórias e 2 empates. O time vai visitar o Botafogo no Engenhão pela 27ª rodada. Então vamos para a escalação dos dois times. No Botafogo, a escalação provável vai ser Diego Cavalieri, Kevin, Marcelo Bevenuto, Canu, Vitor Luiz, Zé Wellison, Caio Alexandre, Bruno Nazário, Warley Olecaros, Calu ou Matheus Babi e Pedro Raul. O técnico do Botafogo é o Eduardo Barroca. O Botafogo tem como principal destaque o jogador Pedro Raul, que na última rodada fez 2 gols. O Botafogo vem com desfalques, não tem ninguém suspenso, mas tem alguns jogadores pendurados, que é o Canu, Diego Cavalieri, Juan, Pedro Raul, Marcelo Benevenuto, Matheus Babi e Caio Alexandre. Estão fora da partida de hoje Bruno Nazário, que está com Covid, Gatito Fernandes, Lucas Barros, Kelvin e Ivan Ângulo, que estão lesionados. A escalação do Corinthians, que tem 36 pontos somados em 26 rodadas, que ocupa a 9ª colocação do Campeonato Brasileiro, o time paulista venceu 9, empatou 8 e perdeu 8 jogos no Brasileiro até o momento. O ataque marcou 28 gols e a defesa sofreu 30. A escalação provável do Corinthians é Walter, Fagner, Gemerson, Gil e Fábio Santos. No meio-campo, Gabriel, Ramiro e Casares. No ataque, Otero, Gustavo Silva e Jô. Esse é o time do Wagner Mancini. Um dos destaques da equipe do Corinthians é o Jô, que voltou ao time titular com um gol no último jogo e é o destaque desse Corinthians para hoje. O Corinthians vem com alguns desfalques. Está suspenso o Bruno Mendes. Estão pendurados para hoje Luan, Fagner, Ramiro, Gabriel, Otero, Gil, Camacho, Matheus Vital, Walter e Cássio. Está lesionado o Cássio, que está cumprindo um protocolo de segurança depois de uma concussão que ele sofreu na última partida contra o Goiás. Vamos falar do retrospecto. O retrospecto ele é favorável ao Botafogo. São 97 jogos, o Botafogo venceu 40, o Corinthians venceu 33 e foram 24 empates. A partida terá transmissão ao vivo nos canais Globo e Premiere. O árbitro da partida será Heber Roberto Lopes, de Santa Catarina, e os assistentes Alex dos Santos e Éder Alexandre, também catarinenses. Às 4 horas da tarde, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Bahia e Inter se enfrentam. Nos últimos jogos, a equipe do Bahia perdeu os 5 jogos. O Bahia ocupa a 16ª posição na tabela com 28 pontos conquistados. Em 26 jogos disputados, a equipe do Bahia venceu 8 jogos, empatou 4 e perdeu outros 14. Além disso, marcou 32 gols e sofreu 46. Essa partida marca a estreia de Dado Cavalcante, novo técnico da equipe do Bahia. O novo técnico possui uma missão nada fácil, já que o Bahia vem de uma sequência de 5 derrotas e não vence há mais de um mês. Vale lembrar ainda que o Bahia veio de uma semana conturbada, que ficou marcada pelo escândalo envolvendo o Meia Ramírez e também a demissão do técnico Mano Menezes.
A escalação provável do Bahia, que vem com Douglas, Nino, Hernando, Juninho Capixaba, Gregory, Edson, Elias e Marco Antônio. No ataque, Rossi e Gilberto. Esse vai ser o time aí do Dado Cavalcante. O Bahia tem como destaque aí o Gilberto, né, que em 24 jogos ele marcou 7 gols. E o Bahia vem com alguns desfalques. O Elber, que está lesionado, Daniel e Rodriguinho, que estão suspensos, e Ramon e Zeca, que por cláusula contratual não vão poder participar da partida de hoje. Já do lado dos gaúchos, a situação está um pouquinho mais leve, já que o Inter vem de uma sequência de 3 vitórias. Na tabela de classificação, o Colorado é o quarto colocado com 44 pontos e precisa vencer para se manter no G4. Dependendo do resultado, Abel pode deixar o Inter, ainda depois de surgir alguns rumores aí da vinda de Miguel Ángel Ramírez, né, até então ex-técnico do Independiente Del Valle, alguns rumores que ele estaria acertado já com o Colorado para assumir agora em janeiro. Então é bem possível que essa possa ser a última partida de Abel no comando do Inter. A provável escalação da Internacional é o seguinte: Danilo Fernandes, Rodinei, Lucas Ribeiro, Vitor Cuesta e Wendel. Rodrigo Dourado, Caio Vidal ou Yuri Alberto, Edenilson, Praxedes e Patrick. No ataque, Thiago Galhardo. O Inter vem com alguns desfalques, que é o Marcelo Lomba e Rodrigo Moledo, que estão suspensos. D'Alessandro, que está em fim de contrato, inclusive já fez a despedida na última partida contra o Palmeiras. O Moisés, que tem cláusula contratual. Saravia, Bosquilha e Paulo Guerreiro são jogadores que estão lesionados e não participarão também da partida de hoje. No retrospecto, é favorável ao Inter. São 53 jogos, 11 vitórias do Bahia, 27 vitórias do Inter e 15 empates. A partida será transmitida nos canais TNT, Premiere e Rede Globo. O árbitro da partida vai ser Paulo Roberto Alves Júnior e os assistentes Rafael Trombeta e Vitor Hugo Imazu dos Santos. Palmeiras e Red Bull Bragantino é outro confronto que vai ter hoje pelo Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 6h15 da tarde no Allianz Parque, em São Paulo. O Verdão está na sexta posição com 41 pontos. Vale lembrar ainda que o Palmeiras vem de uma maratona de jogos, alternando entre Copa do Brasil, Libertadores e Campeonato Brasileiro, o que poderia justificar algumas mudanças no time titular de hoje para recuperar fisicamente alguns jogadores. Porém, ainda não se sabe se Abel vai poupar alguém para o jogo da volta da Copa do Brasil quarta-feira contra o América Mineiro. Vale lembrar que o Palmeiras vem priorizando as 3 competições e, por mais que não venha tão bem nos últimos jogos no Campeonato Brasileiro, a ponto de brigar pelo título, precisa vencer para se manter no topo da tabela e se classificar para a Libertadores ano que vem, caso não seja campeão nem da Libertadores e nem da Copa do Brasil, que é o que dá uma vaga ano que vem já direta na fase de grupos, né, da competição continental. Nos últimos jogos, o Palmeiras fez 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota. A situação na competição: o Palmeiras tem 41 pontos somados aí em 25 rodadas, tem uma rodada a menos. O Palmeiras ocupa aí a 6ª posição no Campeonato Brasileiro, venceu 11 partidas, empatou 8 e perdeu outros 6 jogos no Brasileirão até o momento. O ataque anotou aí 36 gols e a defesa sofreu 25 gols. A escalação provável do time do Verdão vai ser o Everton, Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gomes e Vinha. No meio-campo, Danilo, Gabriel Menino e Rafael Veiga. Lá na frente, Veron, Rony e William. O técnico é o Abel Ferreira. Tem como jogador destaque o Gustavo Gomes, né, autor da semifinal da Copa do Brasil. Fez gol também no mata-mata na Libertadores, lá no jogo de ida contra o Libertad, também de cabeça. E é um dos grandes destaques aí de hoje para o Palmeiras. O Palmeiras vem com alguns desfalques: o Felipe Melo, que fez cirurgia no tornozelo esquerdo, o Wesley, que fez cirurgia no joelho, Luan Silva, que também fez cirurgia no joelho esquerdo, e Mike com dores musculares. Já a equipe de Bragança Paulista soma 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota nos últimos 5 jogos disputados. A equipe do Red Bull Bragantino ocupa a 13ª colocação no Campeonato Brasileiro e conquistou 31 pontos das 26 rodadas disputadas. A equipe paulista possui 7 vitórias, 10 empates e 9 derrotas. Possui apenas 1 gol no seu saldo, já que apesar de ter feito 31 gols, sofreu 30. A escalação provável do Red Bull Bragantino será Cleiton, Aderlan, Léo Ortiz, Liger e Edmar.
No meio-campo, Raul, Ramírez e Bruno Tubarão. E no ataque, Arthur, Ítalo e Claudinho. O técnico é o Maurício Barbieri. E o Bragantino tem como jogador de destaque o Claudinho, camisa 10, e que é a esperança da equipe para esse duelo de hoje. O Red Bull Bragantino vem com alguns desfalques, como o Evangelista, que está com lesão muscular, e Luan Cândido, que está suspenso. A partida terá transmissão ao vivo no Premier. Quem apita a partida é o árbitro Rafael Klaus, de São Paulo, assistentes Alex Ribeiro e Daniel Paulo Zioli, também paulistas. Retrospecto aí entre Palmeiras e Bragantino são 43 jogos, 25 vitórias do Palmeiras, 9 vitórias do Red Bull e 9 empates. Vale destacar ainda que o Palmeiras eliminou o Red Bull Bragantino nas oitavas de final da Copa do Brasil deste ano. Nessa 27ª rodada, o Vasco visita o Atlético em Curitiba, às 6h15 da tarde. O jogo será realizado na Arena da Baixada. E ambas as equipes procuram ter uma sequência após as suas últimas vitórias. O Vasco venceu o Santos por 1-0 no domingo passado, enquanto o Atlético vem de 2 vitórias sobre o Atlético Mineiro e sobre o Bragantino na última rodada. Os dois times precisam vencer para se livrar da zona do rebaixamento. Enquanto a equipe paranaense está a 3 pontos do Z4, o Vasco da Gama se encontra na degola com 28 pontos. Em caso de vitória do Vasco, o mesmo ficará empatado na quantidade de pontos com o Atlético, enquanto uma vitória do rubro-negro se distanciaria da zona e complicaria as coisas ainda mais para o Vasco. O Vasco vem com alguns desfalques, o Benítez, todo mundo já sabe que ele não faz mais parte do elenco, né? Inclusive, o clube carioca tentou ampliar o vínculo contratual com o meio argentino, mas o Independiente deseja negociar o meia em definitivo, né? Não deseja emprestar mais, deseja vender. Com isso, o Carlinhos provavelmente será o dono do meio-campo da partida de hoje, tá? A provável escalação do Vasco vai ser Fernando Miguel, Léo Matos, Marcelo Alves, Castan e Neto Borges. No meio-campo, Marcos Júnior, Léo Gil e Carlinhos. Lá no ataque, Vinícius, Thales Magno e Germancano. Estão lesionados Breno e Ramon. Estão pendurados para a partida de hoje Léo Matos, Ricardo Graça, Gabriel Peck e Bruno Gomes. Outros 3 jogadores aí que estão suspensos é o Jadson, Henrique e Ricardo Sapinto, que é o técnico do Vasco, ele também está suspenso hoje. Um dos destaques aí desse time do Vasco é o Cano, que é o artilheiro do Vasco, e vai ser a esperança aí do time hoje pro duelo lá em Curitiba. Já o Atlético tem como escalação provável aí o Santos, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner, Richard, Christian, Léo Cittadini, Nicão, Carlos Eduardo e Renato Kaiser. Estão pendurados para a partida de hoje Zé Ivaldo, Richard, Jaime Alvarado, Eric, Nicão, Fernando Canezin, Abner, Renato Kaiser, Jonathan e Kelvin. O técnico é o Paulo Autuori. Um dos destaques aí dessa equipe do Atlético Paranaense é o Renato Kaiser, autor do gol na última rodada e é um dos artilheiros do Atlético aí nessa temporada. A partida terá transmissão ao vivo no Fanatiz, Furacão Play e Twitch. Quem apita a partida é Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul, e os 2 assistentes também são gaúchos, Leirson Peng Martins e Lúcio Beiersdorf Flor. O retrospecto aí são 49 jogos, 21 vitórias do Vasco, 15 do Atlético Paranaense e 13 empates. O Ceará enfrenta hoje o Santos na Vila Belmiro às 6h15 da tarde. O Ceará vem de uma vitória no clássico por 2-0 contra o Fortaleza e deve vir com força total para tentar ultrapassar o Santos na tabela e sonhar com a classificação para a Libertadores do ano que vem. O time cearense ocupa a 10ª posição com 35 pontos, a 6 pontos do Palmeiras, primeiro colocado no G4. O Santos está em 8º com 38 pontos e uma vitória faria o time cearense igualar a pontuação do Santos, né, e ultrapassar aí nos critérios de desempate, já que garantindo aí o salto de pelo menos uma posição com chances de ganhar ainda mais, caso o Corinthians não vença o Botafogo lá no Rio de Janeiro. Vale destacar ainda que o Santos foi eliminado pelo Ceará na Copa do Brasil deste ano. O Santos vem de uma derrota também para o Vasco por 1-0 no Campeonato Brasileiro
e o clube tropeçou com um time misto e está na 8ª posição com 38 pontos, né? Além disso, o time quer a vitória para estar perto do G4, para poder se classificar para a Libertadores, né? E na próxima semana, passa essa semana na próxima, a equipe vai enfrentar aí pelas semifinais da Libertadores o jogo de ida contra o Boca Juniors. No entanto, o desempenho aí em casa no Campeonato Nacional é regular. Com 13 jogos, o Santos venceu 6, empatou 5 e perdeu 2. O Ceará vem com alguns desfalques. Léo Chu, que está suspenso, goleiro Richard, que testou positivo para o novo vírus, e o zagueiro Luiz Otávio, com desconforto muscular. Com isso, Guto Ferreira pode optar por escalar Charles e fortalecer a marcação. No sistema defensivo, Fernando Praz e Klaus devem retomar a titularidade. No time do Santos, a provável escalação vai ser John, Madison, Luiz Felipe, Luan Pérez e Felipe Jonathan. No meio-campo, Alisson, Sandri, Diego Pituca. E no ataque, Marinho, Caio Jorge e Soteldo. Esse vai ser o time aí do técnico Cuca. A escalação provável do Ceará vai vir aí com Fernando Praz, Samuel Xavier, Thiago Pagnussati, Klaus e Bruno Pacheco, Fabinho e Fernando Sobral. E no ataque, Charles, Lima Vina e Kleber. Esse vai ser aí o time do Guto Ferreira. O retrospecto aí são 28 jogos, 18 vitórias do Ceará, 6 vitórias do Santos e 4 empates. O jogo contará com a transmissão do Premier. Quem apita será o árbitro paranaense Rodolfo Toschi Marques. E para fechar a 27ª rodada dos jogos desse domingo, o Grêmio vai enfrentar o Atlético Goianiense em Porto Alegre às 8h30 da noite. O Grêmio vem de uma vitória sobre o São Paulo por 1-0 no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil, enquanto o Atlético Goianiense chega após bater o Fluminense por 2-1. O time gaúcho precisa da vitória para se manter na briga por uma vaga na Libertadores. Apesar disso, o Renato Gaúcho deve poupar alguns jogadores na partida de hoje. Isso porque o Grêmio enfrenta o São Paulo no jogo da volta do Morumbi na próxima quarta-feira. Já o Dragão deve sofrer com alguns desfalques importantes. Zé Roberto, que está suspenso, depois de levar o 3º cartão amarelo na última partida. E o lateral Nicolas também é outra dúvida para a partida. O técnico Marcelo Cabo deve repetir a mudança feita contra o Fluminense, que acabou gerando bons resultados. É a utilização do Ferrarese e do Wellington Rato entre os titulares. Sendo assim, essa dupla deve compor o ataque juntamente com o Robson. A provável escalação do Grêmio vem com Paulo Vitor, Diogo Barbosa, Rodrigues, Paulo Miranda e Léo Gomes. No meio-campo, Lucas Silva, Darlan e César Pinhares. No ataque, Everton ou Luiz Fernando, Isaac e Churin. A provável escalação do time do Atlético Goianiense vem com Jean, Dudu, João Vitor, Éder e Natanael ou Nicolas. No meio-campo, William Maranhão, Marlon Freitas e Chico. No ataque, Wellington Rato, Robertson e Gustavo Ferrarese. Vale lembrar ainda que o Atlético Goianiense é o 11º colocado no Campeonato Brasileiro, com 34 pontos, e busca aí uma 3ª vitória seguida, né? Depois de enfrentar o Grêmio, o Dragão jogará ainda com o Vasco no dia 7 de janeiro em Goiânia. Bom, galera, esse foi o pré-jogo de hoje do Brazucas TV. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, assim vocês vão estar me ajudando a fazer mais vídeos como esse, tá bom? Espero vocês e até a próxima.